Disseram para você que para ganhar dinheiro é preciso trabalhar mais, se esforçar o dobro e sacrificar tudo no processo? Mas e se tudo o que te ensinaram sobre prosperidade estiver incompleto? E se a chave para a riqueza e a prosperidade já estiver na Bíblia, mas ninguém nunca te contou? Milhares de pessoas passam a vida inteira lutando financeiramente, presas em dívidas, sem saber que Deus deixou princípios claros para alcançar abundância e sucesso. Não estou falando de fórmulas mágicas nem de promessas vazias. Estou falando de verdades espirituais que já transformaram a vida de muitos e que hoje podem transformar a sua. Neste vídeo, você vai descobrir 7 segredos milionários que a Bíblia ensina sobre o dinheiro. Alguns deles podem desafiar tudo o que você acredita sobre finanças. Mas eu te garanto, quando você entender esses princípios, sua forma de ver o dinheiro nunca mais será a mesma. E preste atenção, o 5º segredo é o mais ignorado, mas é justamente o que mais transforma vidas. Antes de começar, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, nós compartilhamos princípios que podem mudar sua forma de lidar com o dinheiro e com a vida. Agora sim, vamos ao primeiro segredo, o fundamento sobre o qual tudo precisa estar construído. Desde pequenos, nos ensinaram que, se quisermos dinheiro, temos que correr atrás dele, certo? Mas e se a Bíblia mostrasse que o caminho é completamente diferente? Em Mateus 6,33, Jesus nos dá um princípio que desafia toda a lógica humana. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando Deus é a nossa prioridade, a prosperidade nos acompanha, em vez de termos que persegui-la. Muita gente passa a vida inteira lutando por dinheiro e esquece que a riqueza e a prosperidade são consequência e não um objetivo em si. O problema é que isso soa contraditório para muita gente. Como ganhar dinheiro sem fazer dele o foco principal? A resposta está em entender que Deus e a prosperidade não estão em conflito. Quando administramos nossas finanças de acordo com a Bíblia e vivemos segundo os princípios divinos, Deus nos dá direção, oportunidades e provisão. Mas quando o dinheiro se torna um ídolo, mais cedo ou mais tarde, percebemos que abundância sem propósito gera apenas vazio. É por isso que tantos milionários, mesmo com toda a riqueza, vivem ansiosos e deprimidos. Acumularam bens, mas ainda assim, não encontraram sentido na vida. Um grande exemplo bíblico desse princípio é Abraão. Ele não foi apenas um homem de fé, foi também extremamente próspero. Mas o que ele fez primeiro? Entregou sua vida completamente a Deus. Confiou, obedeceu, semeou e, como resultado, colheu riqueza e prosperidade. Se Abraão tivesse corrido apenas atrás do dinheiro, talvez tivesse terminado como muitos hoje em dia, com contas cheias, mas com o coração vazio. No entanto, como ele colocou Deus em primeiro lugar, sua prosperidade foi duradoura e cheia de propósito. Agora reflita, você já consagrou suas finanças pessoais à palavra de Deus? Já orou pelos seus sonhos, pelo seu trabalho, pela sua casa, pelos seus projetos? É fácil pedir dinheiro, mas entregar nossas finanças a Deus exige um nível mais profundo de fé. Quem aprende a fazer isso vê portas se abrirem onde antes só havia obstáculos. Por outro lado, quem depende apenas do próprio esforço termina exausto e frustrado. A sociedade nos convenceu de que só há uma forma de alcançar liberdade financeira: trabalhar sem parar, acumular dinheiro e nunca descansar. Mas Deus nos convida para um caminho diferente. Ele não quer que sejamos escravos do dinheiro. Ele quer que administremos com sabedoria. Porque no fim do dia, Deus e a prosperidade caminham juntos quando seguimos os seus princípios. Então, pare por um instante e se pergunte: você está buscando a Deus em primeiro lugar ou apenas correndo atrás do dinheiro?
A verdadeira prosperidade não está só no saldo da conta bancária, mas em viver com paz, com propósito e com a certeza de que Deus está no controle. Se você quer mesmo aprender a atrair abundância aplicando princípios bíblicos, há algo que precisa entender. Um princípio que separa quem só sonha com prosperidade de quem realmente a vive. Algo que poucos pedem, mas que tem o poder de transformar completamente a forma como você administra e multiplica seus recursos. Não pare por aqui. A série Segredo Bíblico para a Riqueza, Como Ganhar Dinheiro com os Princípios de Deus, vai te revelar ensinamentos que complementam o que você aprendeu hoje. Você não pode perder. A playlist vai aparecer no final deste vídeo. Se alguém te oferecesse escolher entre dinheiro e sabedoria, o que você escolheria? A maioria diria dinheiro. Mas na Bíblia, há um homem que tomou uma decisão completamente diferente, e sua vida mudou para sempre. Seu nome era Salomão. E quando Deus lhe deu a chance de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas, nem fama, nem poder. Ele pediu sabedoria. E como resultado, não só se tornou o homem mais sábio, como também um dos mais prósperos da história. Aqui está o segredo. A riqueza e a prosperidade seguem a sabedoria, não o contrário. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é o principal. Adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Ou seja, antes de procurar saber como ganhar dinheiro, precisamos aprender a administrá-lo com inteligência. De que adianta ganhar mais se não sabemos como lidar com o que temos? É por isso que muitas pessoas que ganham fortunas acabam falidas poucos anos depois. Dinheiro sem sabedoria é como água nas mãos. Escorre sem percebermos. A sabedoria bíblica ensina princípios sólidos para as finanças. Guardar, investir e evitar dívidas desnecessárias. Muitos caem na armadilha de gastar mais do que têm, achando que prosperidade é parecer rico. Mas a verdadeira abundância se constrói com boas decisões. Grandes milionários do mundo não apenas trabalham duro, eles aplicam princípios de riqueza baseados em Deus, como administração responsável e investimentos inteligentes. E aqui está algo que poucos entendem. A riqueza construída com sabedoria permanece, enquanto o dinheiro fácil desaparece. A Bíblia adverte sobre os perigos das riquezas rápidas. Provérbios 13:11 diz: o dinheiro ganho desonestamente diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá aumento. É um erro pensar que com sorte ou uma oportunidade mágica alcançaremos sucesso financeiro. Prosperidade é fruto de sabedoria, disciplina e direção divina. Agora faça uma pausa e pense. Você já pediu sabedoria a Deus para administrar o seu dinheiro? A maioria das pessoas ora para que sua situação financeira mude, mas poucos pedem direção para administrar bem o que já têm. Sem sabedoria, até os maiores salários podem virar problema. Mas com sabedoria, até os recursos mais modestos podem se multiplicar. Deus quer que sejamos prósperos, mas seu modelo de economia não se baseia em ganância ou impulsividade, e sim em estratégia e obediência. Quando compreendemos isso, paramos de nos preocupar tanto com o futuro e começamos a construir uma vida financeira sólida. É hora de pedir sabedoria e começar a agir com inteligência em cada decisão econômica. Porque quando aprendemos a administrar bem o que temos, Deus nos confia ainda mais. E há um princípio financeiro poderoso que já transformou a vida de milhões de pessoas. Um segredo que muitos questionam, mas que trouxe prosperidade para quem o aplica com fé. O dízimo. Esse é um tema que gera muitas opiniões. Alguns defendem com paixão, outros rejeitam com argumentos. Mas além das crenças pessoais, há algo inegável. A Bíblia apresenta o dízimo como um princípio de honra e gratidão, não como uma obrigação.
Muitos acham que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Mas antes mesmo da lei de Moisés, Abraão já o praticava. Em Gênesis 14:20, vemos Abraão entregando o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, não porque foi obrigado, mas porque reconhecia que tudo o que tinha vinha de Deus. Aqui está a chave. O dízimo não é sobre lei, é sobre o coração. É uma forma de dizer: Senhor, eu reconheço que Tu és meu provedor. Tudo o que eu tenho vem de Ti. Não é um imposto, é um ato de fé. Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é o único momento na Bíblia em que Deus nos convida a prová-lo. Aqueles que entenderam esse princípio não viam o dízimo como um peso, mas como um privilégio, e não por acaso acumularam riquezas e prosperidade como poucos. A pergunta é: por que tantas pessoas veem o dízimo como perda e não como princípio de multiplicação? Grandes empresários e milionários já entenderam que dar faz parte do ciclo da abundância. Os segredos financeiros dos ricos incluem generosidade, porque eles descobriram que quem semeia, colhe. Mas vamos ser claros, ninguém está aqui para te obrigar a dizimar. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a sua mente precisa aprender a confiar. Esse é um princípio que você pode aplicar ou não. Mas quem o vive com fé vê resultados surpreendentes. A questão não é quanto você dá, e sim com que atitude você dá. Jesus deixou isso bem claro em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Muita gente pergunta: e se eu não tiver dinheiro suficiente para dar? Mas esse princípio não funciona só quando sobra. Ele funciona quando você confia mesmo na escassez. A história da viúva em 1 Reis 17 mostra isso. Ela só tinha um pouco de farinha e óleo, mas quando confiou na palavra de Deus e deu o que tinha, sua provisão nunca se esgotou. Isso não é fórmula mágica. É prova de que quando confiamos em Deus com o pouco, Ele nos confia muito mais. Por isso, o dízimo e a generosidade não são trocas com Deus, mas demonstrações de fé. Não se trata de dar para receber mais, mas de reconhecer que Deus é o dono de tudo e que Ele sempre proverá. Ao longo da história, quem aplicou esse princípio viu portas se abrirem, ideias criativas surgirem, oportunidades inesperadas aparecerem. Não porque Deus cobra bênçãos, mas porque dar com o coração certo nos liberta do medo da escassez. A decisão é sua. Você pode viver com a mentalidade de dar-me empobrece, ou com a certeza de que quem semeia, colhe. E o interessante é que existe ainda um princípio maior que ativa um ciclo de bênção imparável. Quando pensamos em riqueza, logo pensamos em acumular mais dinheiro, mais bens, mais segurança, mas a Bíblia apresenta um princípio que vai contra toda a lógica humana. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20:35. Num mundo onde todos querem receber, Deus nos chama para dar. E aqui está o mistério. Os mais generosos sempre terminam recebendo mais. Observe as pessoas mais prósperas do mundo. Muitas delas são filantropos e grandes doadores. Empresários como Denzel Washington e Bill Gates entenderam que generosidade não é perda, é multiplicação. Quanto mais você dá, mais espaço cria para receber. Isso não é coincidência. Os milionários bem-sucedidos, frequentemente, são os que mais contribuem com causas sociais. A chave do sucesso financeiro não está em reter, mas em quanto você está disposto a compartilhar. Mas a generosidade não se resume ao dinheiro. Também envolve doar tempo, apoio, conhecimento e amor. Muitas pessoas se sentem travadas financeiramente porque vivem com a mentalidade de escassez.
Não posso dar porque não tenho o suficiente. Mas Deus nos chama a pensar diferente. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado. Provérbios 11, 25. Percebe? A prosperidade flui através de quem dá. A generosidade abre portas inesperadas. Pessoas já receberam oportunidades de negócios, conexões valiosas e bênçãos que jamais imaginaram, simplesmente porque foram generosas quando tinham pouco. Quantas vezes você já ouviu histórias de alguém que ajudou sem esperar nada em troca e depois recebeu algo muito maior? Isso não é coincidência, é um princípio espiritual em ação. Agora aqui vai um desafio para você. Faça algo generoso esta semana. Não importa se é pequeno ou grande. Ajude alguém sem esperar nada em troca. Abençoe financeiramente se puder. Compartilhe conhecimento com quem precisa. Porque quando damos, ativamos um ciclo de bênçãos que retorna para nós de formas que nunca imaginaríamos. A riqueza não está no que você tem, está no que você dá. E quanto mais você pratica esse princípio, mais você verá Deus agir nas suas finanças. A generosidade é um canal de bênção. E para que essa bênção seja ainda maior, existe algo mais poderoso que você precisa entender: o poder das palavras. A Bíblia nos alerta em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que nossas palavras têm um impacto real na nossa vida financeira. Aquilo que você declara constantemente, você acaba vivendo. Muita gente passa a vida dizendo: meu dinheiro nunca dá, sempre estou endividado, é impossível prosperar. E sem perceber, estão profetizando escassez sobre si mesmos. A Bíblia nos ensina a falar com fé, não declarando o que vemos, mas o que cremos que Deus vai fazer. Jesus disse em João 10, 10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas se continuarmos repetindo palavras de derrota, como vamos viver essa abundância que Deus promete? Grandes empreendedores já entenderam algo que a Bíblia ensina há milênios. As palavras criam realidades. Se você só fala de problemas, verá mais problemas. Mas se começar a declarar soluções, sua mente vai buscar caminhos para encontrá-las. Não é mágica, é um princípio espiritual e psicológico. Alcançar sucesso financeiro com princípios bíblicos inclui aprender a falar em alinhamento com a vontade de Deus. Jó é um exemplo poderoso. Ele perdeu tudo: dinheiro, saúde, família. Mas no seu pior momento, em vez de amaldiçoar, ele declarou restauração. E porque manteve sua fé e suas palavras alinhadas com a promessa de Deus, no final, recebeu o dobro do que havia perdido. Agora eu te pergunto, o que você anda declarando sobre suas finanças, palavras de vida ou de morte? Aqui está o desafio. Comece a mudar seu vocabulário. Em vez de dizer, nunca vou ter nada, diga, Deus supre todas as minhas necessidades. Em vez de dizer, não tem jeito, diga, Deus abre caminhos onde não existe saída. Não subestime o poder do que sai da sua boca. As palavras criam o futuro. E agora, quero que façamos um exercício juntos. Escreva nos comentários esta declaração de fé. Minhas palavras criam abundância e prosperidade na minha vida. Ao escrever e declarar isso, você está ativando um princípio espiritual. Faça com fé. E você vai ver como sua mentalidade começa a se transformar. Porque quando falamos corretamente, nossa vida começa a se alinhar com a vontade de Deus. E há mais um princípio que reforça tudo isso. Muita gente sonha em ter mais dinheiro, uma casa melhor, um emprego melhor. Mas poucos estão dispostos a serem fiéis e excelentes com o que já têm. A Bíblia nos ensina um princípio-chave em Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Em outras palavras, se você não administra bem o que tem hoje, como espera que Deus te confie mais?
Ganhar dinheiro com os princípios divinos não se trata só de receber bênçãos, mas de mostrar que você é um bom administrador. Um dos maiores exemplos disso é José no Egito. Foi vendido como escravo, sofreu injustiças, passou por anos de provações, mas em todo lugar por onde passou, ele trabalhou com excelência, sem reclamar, sem fazer o mínimo necessário. O resultado? Deus o levantou até se tornar o homem mais poderoso depois do faraó. José não esperou o trabalho perfeito para dar o melhor de si. Ele deu o melhor mesmo nas piores circunstâncias. E isso mudou completamente o seu destino. Hoje em dia, muitas pessoas dizem: quando eu tiver um emprego melhor, vou me esforçar mais. Ou, quando eu ganhar mais, vou ser mais generoso. Mas Deus não funciona assim. A prova da prosperidade começa nos pequenos detalhes. Se você não é fiel com um salário pequeno, não será com um grande. Se você não administra bem o pouco, receber mais só vai amplificar seus problemas financeiros. Administrar bem o dinheiro, segundo a Bíblia, começa com responsabilidade no pouco. Aqui está a chave. Deus não entrega grandes coisas de imediato, porque quer ver fidelidade no que você já tem. Se você trabalha com excelência hoje, não importa seu cargo ou salário, você está se posicionando para receber bênçãos maiores. Pessoas de sucesso não esperam condições ideais para dar o melhor. Elas dão o melhor em qualquer circunstância. E isso abre portas. A promoção vem para aqueles que são fiéis no pequeno. Porque no fim das contas, a abundância não é só sobre quanto você ganha, mas sobre quanto valor você cria com o que já tem. Quando trabalhamos com diligência e administramos bem, estamos nos preparando para receber ainda mais. Mas ainda falta um último elemento nessa equação. Algo que separa os que só trabalham duro dos que realmente prosperam. Muita gente sonha com riqueza e prosperidade, mas poucos têm um plano para alcançá-las. A Bíblia nos ensina que a abundância não é questão de sorte, e sim de visão e estratégia. Em Provérbios 21:5 está escrito: os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Deus quer que vivamos com propósito, e isso inclui como administramos nosso dinheiro. Jesus mesmo nos ensinou sobre a importância do planejamento antes de agir. Em Lucas 14:28, ele disse: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem com que a acabar? Esse princípio é fundamental. Sem planejamento, até grandes recursos podem ser desperdiçados. Não é só sobre quanto você ganha, mas como você administra e para onde direciona seus recursos. Para alcançar liberdade financeira, é fundamental definir metas claras. Quanto você quer economizar? Como pretende investir? Como pode organizar seus rendimentos para evitar dívidas desnecessárias? Não se trata só de orar por bênçãos, mas de estar preparado para recebê-las e administrá-las corretamente. Prosperidade é o resultado de decisões sábias e consistentes ao longo do tempo. Aqui vai um passo prático. Crie um plano baseado em princípios bíblicos. Divida sua renda em porcentagens. Uma parte para necessidades básicas, uma para poupança, outra para investimento e outra para dar com generosidade. A chave não é quanto você ganha, mas o que você faz com o que tem. Como Deus quer que administremos nossas finanças, inclui aprender a sermos responsáveis com cada centavo. Se você aplicar esses 7 segredos milionários da Bíblia, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Deus tem um propósito para você, e quando sua visão se alinha com a vontade dele, tudo começa a mudar. Mas isso é só o começo. Há algo mais que pode te levar ainda mais longe. Percorremos juntos 7 princípios financeiros que a Bíblia ensina. Princípios que já transformaram milhares de vidas. E se você aplicá-los, podem transformar a sua também.
Mas aqui está a verdade. Conhecimento sem ação não muda nada. De nada adianta ouvir tudo isso, se você não colocar em prática. Deus já deixou o caminho traçado para a prosperidade, mas cabe a você dar o primeiro passo. Se essa mensagem tocou seu coração e você está passando por uma fase difícil, você não está sozinho. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós cremos no poder da oração e em um Deus que transforma vidas. E escreva também aquela declaração de fé que compartilhamos antes. Minhas palavras criam abundância e prosperidade na minha vida. Ao fazer isso, você estará ativando um princípio espiritual e declarando que Deus está no controle das suas finanças. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo com alguém que precise dessa mensagem. Juntos, podemos levar essas verdades a mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e suas finanças.